Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nessa sexta-feira, Jesus convida a todos, sem distinção, para segui-lo e com ele fazer refeição. Então, que nós possamos celebrar alegres e felizes o amor de Deus que se manifesta no perdão e na paz. Então, a primeira leitura está em Amós, capítulo 8, versículo 4 a 6, depois o versículo 9 a 12. Amós, capítulo 8, versículo 4 a 6, depois o versículo 9 a 12. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindiamadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus esconderijos? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos estavam pelas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, fala sobre os pecados e o castigo de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. E aqui fala o seguinte, o profeta Amós fala, Deus fala através do profeta Amós o seguinte: enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, aqui diz o seguinte também: acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, que nós realmente possamos sempre ouvir a palavra de Deus e sempre colocá-la em prática na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus na alfândega e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, no Evangelho hoje, nós temos o relato da vocação de Mateus. Quando Jesus passa, Mateus está sentado junto à coletoria de impostos. Certamente uma figura mal afamada e pouco querida entre os seus, pelo trabalho de exploração que exercia, que o tornava impuro aos olhos de todos. Pois com esses pecadores públicos e odiados que o Senhor faz refeição, algo com que não conseguem lidar os puros e santos fariseus. Por isso, esses últimos perguntam aos discípulos de Jesus sobre o motivo que o leva a comer com gente, segundo eles, de baixo nível. Isso os fariseus diziam, eles diziam o seguinte: os fariseus perguntaram por que Jesus estava comendo, com aquelas pessoas. E a resposta de Jesus traz à tona a bondade infinita que o move na direção dos pecadores.
Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. O legalismo farisaico, ao invés de curar, abre feridas. A gente viu, né, como eles se referiram, né, aos pecadores, aos publicanos, né? Infelizmente, eles achavam que essas pessoas eram de baixo nível, infelizmente. Sem dúvida, o que se julgam santos pela observância estéril de preceitos meramente formais estão mais distantes de Deus que aqueles pecadores que se reconhecem pecadores, mas acolhem Jesus e fazem refeição com ele, partilhando sua vida e abrindo seu coração. Então, que nós realmente, né, possamos, né, reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados e nos convertermos para uma nova vida em Cristo Jesus, acolher a Cristo sempre na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.